Às vezes a gente corta, mas não tem problema, a gente emenda de novo. Então vamos começar. Olha, é... olha só, bem-vinda, Valdete, bem-vinda. Olha, foi bom você cortar, Valdete, muito bom, porque eu acho que eu não tava bem. O que eu estava dizendo não estava legal, precisava ser cortado para eu iniciar de novo, tá? Eu vou dizer, era uma mulher com um comportamento moral muito reto. Ninguém desconfiava nada de Rita. Ela cuidava de crianças e cuidava também de um abrigo. Impecável, ela rezava todos os dias, meditava todos os dias e era uma pessoa realmente muito séria. Ocorre que, de uma hora para outra, as pessoas descobriram que a Rita assediava um garotinho de 14 anos de idade lá onde ela trabalhava. E as pessoas ficaram muito espantadas com isso, porque Rita, com toda a imagem que ela tinha de mulher correta moralmente, as pessoas tiveram a surpresa e a notícia de que Rita estava assediando um garoto de 14 anos de idade, na verdade. E as pessoas ficaram espantadas, porque Rita sempre teve um comportamento muito exemplar, né? Uma pessoa que rezava, uma pessoa que ia para os cultos religiosos, uma pessoa que, inclusive, corrigia realmente qualquer comportamento que fugisse à noção de moral da cidade onde ela morava. Mas eis que, de repente, ficou provado que realmente havia um assédio, ficou provado que realmente houve uma espécie de escândalo. E eis que Rita não teve mais como manter por mais tempo aquela imagem de pessoa moralmente correta. Hoje eu vou falar para vocês sobre um mecanismo de defesa chamado formação reativa. O nosso ego cria uma máscara para esconder uma moção pulsional que vem do nosso id. Suponha um forte desejo libidinoso é disfarçado por nós com um comportamento, com uma máscara que nós usamos. E isso ocorre porque na sociedade onde nós vivemos tem um superego, né? O superego não é aquele que nos dita as regras, nos dita os comportamentos, nos dita a moral, né? Então nós somos guiados por uma moral. Então, a Rita do exemplo tinha um forte desejo sexual e era condenado por essa moral dessa sociedade onde ela vivia, e ela conseguiu manter uma máscara que encobria seu desejo profundo, seu desejo forte. Mas a pergunta é, Rita fazia esse mascaramento conscientemente? Não, ela não fazia conscientemente. Essa máscara que ela usava não só para a sociedade onde ela vivia, mas ela usava para si mesma. Ela precisava manter essa máscara para si mesma. Então, ela para si mesma também escondia o fato de que o que ela tinha era uma pulsão muito forte. E imaginem que essa personagem, na sociedade em que ela vivia, em muitas situações tinha constantemente que esconder para si, que lutar, né? O ego dela lutava constantemente pela moção pulsional que tentava invadir o ego da Rita. Ela tinha que lutar constantemente contra isso. Ela tinha um processo de autocondenação e de alocondenação. O que é que eu estou chamando de auto e de alocondenação? Ela temia a censura, a reprovação do superego e, ao mesmo tempo, ela se condenava por isso, né? O superego aponta de fora e ela é também uma espécie de vigia de si mesma. Ela está em concordância com o superego e condena aquilo que vem do id. E o mecanismo que ela articula inconscientemente, nesse caso, a gente está chamando de formação reativa. Ela tem a imagem e o comportamento de uma pessoa muito correta. Mas, na verdade, e quando é que nós percebemos que há uma formação reativa aí, esse mecanismo? Só quando a Rita pisa na bola e todo mundo fica sabendo que, de boazinha que ela parecia, digamos assim, aconteceu esse evento.
esse assédio, alguma coisa precisa, em algum momento, mostrar que havia essa reação, essa formação reativa. Suponha que houvesse também um padre que era exemplo de santidade e, num dado momento, se percebeu que ele era um pedófilo. Ele, no caso, escondia para si mesmo, usando uma máscara de santidade, e também para a sociedade. Mas, num dado momento, a máscara caiu. A pulsão foi mais forte dentro dele. E aí se revela. E a gente só fica sabendo que um mecanismo existe, Vanusa, quando há uma invasão de uma pulsão no id, que o conflito se torna evidente. No caso da Rita, a desarticulação do mecanismo ocorre naquela fração em que ela se pega cometendo aquele ato que ela mesma condenava, né? Para o qual ela usava essa máscara. Se não for percebido que ali há um mecanismo de formação reativa, ela pode articular um outro mecanismo para disfarçar para si mesma, e aí contorna a situação e passa aquele momento em que seria possível perceber, né, por observação, que ela tem essa formação reativa. Estão me compreendendo? Então, nós temos dito constantemente, com base na tripartição das três tópicas, das três topografias do aparelho psíquico, dizendo que temos uma instância chamada id, a outra chamada ego e a outra chamada superego. E o ego e o superego estão os dois constantemente forçando o ego, um a seguir as regras sociais e o outro, o id, a seguir às pulsões primitivas, aos processos primitivos. Os processos primitivos são os mais, digamos, animalescos, e os processos secundários passam pelo filtro do ego primeiro. Na verdade, toda pulsão, mesmo aquelas que saem do id, ao invadirem o ego, sofrem aí uma filtragem do próprio ego em sua manifestação, porque o ego não é formado a partir do superego, não é? Ele não está ali como um servidor do superego, e significa que ele tem uma linguagem ordenada pelo superego, significa que ele tem uma influência profunda do processo civilizatório do superego. Então, mesmo nos momentos em que há uma invasão de pulsões vindas do id, quando atinge o ego, esse ego vai articular mecanismos e, digamos, filtragens. Então, aquilo que era primitivo e natural, ao se manifestar no ego, ganha uma interpretação, digamos assim, do próprio ego. Não se manifesta com a primitividade, não se manifesta com a mesma ambiência primitiva que tinha como fator primitivo, como fator animal, né? Como manifestação animal. Eu quero dizer, há uma filtragem disso no ego. E quando a gente fala de formação reativa, que a gente vai encontrar bastante nos mecanismos de defesa do ego de Anna Freud, nós vamos encontrar algumas explicações. Racindo criou um diálogo entre Prem e Anna Freud para facilitar a compreensão de vocês. Então, esse diálogo que o Prem fez com a Anna Freud, no que diz respeito ao momento em que o ego mostra o id e o superego ao observador analítico. Alguém observando para fazer uma análise e, através do que ele vai poder se dar conta que tem processos de um id e processos de um superego. É justamente observando o ego da pessoa, né? O observador analítico vai observar as imagens, lembrem desse termo, vai observar a imagem produzida pelo ego das coisas. É aí que nós vamos ficar sabendo que há a existência das moções pulsionais do id e também as influências do superego. Então, o diálogo entre Prem e Anna, a esse respeito, começa assim. Então, o Prem pergunta: qual das três instâncias é o campo de observação adequado? Nós devemos observar o id, devemos observar o superego ou o ego? Então, a resposta de Ana é, nesse caso, o nosso campo adequado de observação é sempre o ego. É sempre o ego que vai ser observado. E Prem pergunta, por que é que o ego é o campo adequado de observação? Aí Ana responde,
porque ele constitui, por assim dizer, o meio pelo qual tentamos obter uma imagem das outras duas instâncias. É através do ego, da manifestação do ego, que nós obtemos imagens, tanto do superego quanto do id. Aí Prem pergunta, em que circunstâncias o ego é um bom observador do id? E Ana responde, quando as relações entre as duas potências vizinhas, o ego e id, são pacíficas, a primeira desempenha admiravelmente o seu papel de observadora da segunda. O ego observa o papel de observadora do id. Aí Prem pergunta, por que o ego pode observar o id? E Ana responde, várias moções pulsionais estão perpetuamente forçando sua introdução no ego. Isso a partir do id, para ganharem acesso ao aparelho motor, por meio do qual essas moções pulsionais do id vão ganhar gratificação através do ego. E Prem pergunta, em que caso o ego não faz objeção às moções pulsionais vindas do id? Ana responde, nos casos favoráveis, o ego não faz objeção aos intrusos, mas coloca suas próprias energias à disposição, limitando-se, por sua vez, a perceber. Aí Prem pergunta de novo, e como se dá o processo de cooperação do ego? E Ana responde, assinala o desencadear da moção pulsional, o aumento da tensão e os sentimentos de dor que a acompanham, e, finalmente, o alívio de tensão quando é obtida uma gratificação. O que é que a gente está dizendo? Nós estamos dizendo que nós recebemos constantes moções pulsionais do id, e às vezes o ego luta contra, mas às vezes ele coopera. E a Ana responde que o processo de cooperação do ego, quando o ego coopera com o id, assinala o desencadear da moção pulsional, o aumento da tensão e os sentimentos de dor que a acompanham e, finalmente, o alívio de tensão quando é obtida a gratificação. O que é que ela está dizendo? Que toda moção pulsional que vem do nosso id vem em busca de gratificação. E aí o ego pode cooperar ou não. No caso da Rita, que tinha uma formação reativa, ao invés de cooperar com o ego, o que é que ela fazia, Vanusa? O que é que ela fazia ao invés de cooperar com a moção pulsional? Ela usava uma máscara. Né? Ela mascarava a pulsão emocional, ou seja, ela usava uma máscara, um comportamento que era justamente contrário à moção pulsional, que era verdadeira para ela. Ela fazia isso conscientemente? Não, ela não fazia isso conscientemente. Quem vai descobrir isso depois é o observador analítico, né? Ele vai descobrir que ela tem essa moção, e quando é que ele descobre? Quando há um conflito entre o ego e o id, que explode de alguma forma para que ele veja as imagens produzidas por esse conflito. Então, Prem continua perguntando, o que o ego pode observar no processo harmonioso com o id? Quando o ego está em harmonia com o id. Ana responde o seguinte, a observação de todo o processo propicia-nos uma imagem clara e sem distorção da moção pulsional que estiver em jogo, da qualidade de libido libertada no investimento e a finalidade a que visa. O ego, se consentir no impulso, não participará de maneira alguma dessa imagem. Aí Prem pergunta, o que ocorre com a observação quando a transferência de moções pulsionais de uma instância para outra é sinal de conflito? E Ana responde, infelizmente, a transferência de moções pulsionais de uma instância para outra poderá ser o sinal para conflito de toda a espécie, com o inevitável resultado de que a observação do id será interrompida quando constitui conflito. Prem, então, pergunta de novo, no seu trajeto para a gratificação, os impulsos do id têm de cruzar o território do ego? E Ana responde, no seu trajeto para a gratificação, os impulsos do id têm de cruzar o território do ego, onde se encontram em uma atmosfera estranha. E Prem pergunta, que tipo de processos predominam no id? Que tipo de processo predomina no nosso id? E Ana responde, no id predominam os chamados processos primários,
psíquicos. Anotem isso. No id predominam os processos chamados processos primários. E Prem pergunta: como se dão os processos primários do id? E Ana responde: não há, dessa forma, uma síntese de ideias. Os afetos são susceptíveis de deslocamento. Os opostos não se excluem mutuamente e podem até coincidir. E a condensação ocorre como questão rotineira. É confuso como se dão os processos primários no id. A Ana responde que de uma forma confusa. Prem pergunta então: qual o princípio que governa os processos psíquicos no id? O que é que governa esses processos no id ou no inconsciente? E Ana responde: o princípio soberano que governa os processos psíquicos é o princípio de obtenção de prazer. É o princípio de prazer. As nossas pulsões que vêm do nosso id estão em busca de gratificação, sempre, de prazer. Aí Prem pergunta: que tipo de processos predominam no ego? Aí Ana responde: no ego, pelo contrário, a associação de ideias está sujeita a condições rigorosas, as quais aplicamos a expressão global de processo secundário. Onde estão os processos secundários? No ego. Onde estão os processos primários? No id, ok? Prem continua perguntando: quais as condições para a gratificação de emoções pulsionais no ego? Olha que pergunta interessante. Quais as condições para a gratificação de emoções pulsionais no ego? Essa pergunta é extremamente importante porque já nos foi dito pela Ana que toda emoção pulsional que tenta invadir o ego, ela tenta invadir em busca de quê, Tarciane? Em busca de toda emoção pulsional que sai do id para invadir o ego, ela está à procura de gratificação, de prazer, tá? Porque o princípio que as governa é o princípio do prazer. Existe um livro, além do princípio de prazer, de Freud, que vai tratar justamente do princípio de prazer. Então, a Ana responde que, no ego, pelo contrário, a associação de ideias está sujeita a condições rigorosas. Isso porque o ego é um produto do superego, né? Ele é regido pelo superego, né? Quem dita as normas, as regras para ele é o superego. Então, no ego, pelo contrário, a associação de ideias está sujeita a condições rigorosas, as quais aplicamos a expressão global de processo secundário. E aí Prem pergunta: quais as condições para a gratificação de emoções pulsionais no ego? Ana responde: as emoções pulsionais já não podem buscar com facilidade sua gratificação, sendo-lhes exigido que respeitem os imperativos da realidade e, mais do que isso, que se conformem às leis éticas e morais, por cujo intermédio o superego procura controlar o comportamento do ego, aquilo que eu estava explicando ainda agora. Quando a emoção pulsional, quando os processos primários atingem a instância do ego, agora está sujeito a passar por leis éticas, morais, que são ditadas pelo superego. Digamos, o filtro do ego, como eu falei antes, tem como critérios para essa filtragem justamente as ordens que ele recebe do superego, as orientações que ele recebe do superego. Então, Prem pergunta: o que pode ocorrer com as emoções pulsionais no ego? E Ana responde: esses impulsos correm o risco de provocar o desprazer de instâncias que lhes são essencialmente alheias. O ego pode acabar tendo desprazer com essas emoções pulsionais. Aí Prem continua perguntando: por que as emoções pulsionais podem sofrer desprazer no ego? E Ana responde: estão expostos a críticas e rejeição, tendo de submeter-se a todas as espécies de modificações. As relações pacíficas entre as potências vizinhas estão no fim. No caso, potências vizinhas, aqui são id e ego, né? E Prem continua perguntando: as moções pulsionais recalcadas pelo ego cessam quando o ego recalca uma moção pulsional?
elas cessam? E Ana responde o seguinte: as moções pulsionais continuam esforçando-se para conseguir seus fins, com a tenacidade e a energia que lhes é peculiar, e efetuam incursões hostis no ego, na esperança de o derrubarem por um ataque de surpresa. Quer dizer, o ego tenta recalcar, tenta controlar essas moções, mas essas moções ficam esperando um momento em que possam surpreender o ego novamente. Viu, Vanusa? A guerra continua, né? Então, pergunta novamente: o que ocorre com o id e suas moções recalcadas pelo ego? E Ana responde: o ego, por seu turno, torna-se desconfiado e trata de contra-atacar, invadindo o território do id. O ego vai lutar contra o id, orientado por quem? Pelo superego. E Prem pergunta: com qual finalidade o ego contra-ataca o id? E Ana responde: seu propósito é colocar as pulsões permanentemente fora de ação, por meio de medidas defensivas apropriadas, designadas para garantir as próprias fronteiras. O ego quer criar fronteiras entre o id e ele, né? E Prem pergunta: como é a imagem, como é uma imagem observada pela faculdade do ego? E Ana responde: a imagem desses processos que nos é transmitido através de faculdades de observação do ego é mais confusa, mas simultaneamente muito mais valiosa. Quer dizer, nós precisamos das imagens criadas pelo ego para fazermos análise. E Prem pergunta: o que nos mostra essa faculdade de observação do ego? E Ana responde: mostra-nos duas instâncias psíquicas em ação no mesmo instante. No caso, o id e o ego em conflito, né? E aí, as imagens no ego é quem vai nos mostrar que o id está em conflito com o ego e vice-versa. E Prem pergunta: como se dá essa percepção do impulso do id através do ego? E Ana responde: deixamos de ver um impulso do id sem distorções, mas igualmente um impulso do id modificado por certas medidas defensivas por parte do ego. O que é que ela está dizendo? Quando o impulso do id atinge o ego, que o ego o interpreta, o absorve e o filtra, aí esse impulso ganha uma imagem que é própria desse processamento secundário no ego. Ele não chega, não é revelado para nós nu e cru, desculpem a expressão, como sai naturalmente do id. Vão ser formadas imagens comportamentais no ego e, a partir daí, nós temos que sabermos interpretar essas imagens que aparecem no ego, ok? Então, como se dá essa percepção do impulso do id pelo ego? E Ana responde: deixamos de ver o impulso do id sem distorções. Agora a gente não está vendo mais o impulso do id sem distorções, mas igualmente um impulso do id modificado por certas medidas defensivas por parte do ego, ou seja, os mecanismos de defesa do ego distorcem as moções pulsionais que vêm do id, né? E Prem pergunta: qual a tarefa do observador analítico ao ver a imagem modificada pelas medidas defensivas do ego? E Ana responde: a tarefa do observador analítico é dividir a imagem, dado que representa, de fato, um compromisso entre as várias instâncias separadas, em suas parcelas componentes, o id, o ego e talvez o superego. É papel do observador analítico capturar as imagens formadas pelas distorções do próprio ego, que são processos secundários. É o ego o nosso campo de observação, né? É através do ego que nós nos damos conta de que há processos vindos do id. No caso da Rita, que usou um mascaramento para esconder sua moção real, seu processo primário, né? No caso da Rita, ela mascarou com um comportamento exatamente contrário à pulsão real que vem do id. Quer dizer, quando essa pulsão atinge o ego da Rita, sofre um processamento de condenação vinda do superego e também de autocondenação vinda por ela mesma, né? Ela se autocondena, então ela cria um mecanismo contrário à pulsão real, criando uma máscara, apresenta essa máscara
para o mundo externo, para a sociedade e também para si mesma. E ela vai também se tornar muito surpresa no dia em que o escândalo, digamos assim, acontece, porque ela tenta de todos os modos reaver sua antiga imagem, que agora está vencida pela pulsão real, que vem do seu ego. Então, as incursões vindas do id são vitoriosas em relação à máscara usada por Rita, numa formação reativa. Incursões do id e do ego consideradas como material para observação. Bom, Prem continua perguntando: as incursões de um lado e de outro são igualmente valiosas do ponto de vista da observação? Ana responde: em tudo isso, somos impressionados pelo fato de que as incursões de um lado e de outro não são, de modo algum, igualmente valiosas do ponto de vista da observação. Quer dizer, alguma é mais valiosa do que a outra. E Prem pergunta: as medidas defensivas do ego são visíveis? E Ana responde: todas as medidas defensivas do ego contra o id são levadas a efeito silenciosa e invisivelmente. Aí Prem pergunta: o que podemos fazer com as medidas defensivas do ego? E Ana responde: o máximo que podemos fazer, em qualquer caso, é reconstituí-las em retrospecto. Nós temos que ter as imagens formadas no ego para construí-las de um modo retrospectivo. E Prem pergunta: podemos testemunhar as medidas defensivas do ego? Faz a mesma pergunta, né? E Ana responde: não podemos realmente testemunhar a sua ação. Prem pergunta: poderia dar um exemplo da aplicação dessa afirmação que você acaba de fazer? E Ana responde: essa afirmação aplica-se, por exemplo, ao recalcamento bem-sucedido. Nós já falamos de recalcamento bem-sucedido, mas depois a gente vai voltar a ele. E Prem continua perguntando: o ego sabe algo a respeito do recalcamento bem-sucedido? Quer dizer, o ego faz um recalcamento bem-sucedido conscientemente? E Ana responde: o ego nada sabe a esse respeito. Aí Prem pergunta: quando tomamos conhecimento do recalcamento? Quando é que nós tomamos conhecimento do recalcamento? E Ana responde: nós só tomamos conhecimento do recalcamento quando se torna evidente que está faltando alguma coisa. É preciso que haja um conflito, é preciso que haja uma manifestação desse conflito e que seja processado no ego para que, de fato, a gente tome conhecimento disso. E Prem pergunta: o que significa se tornar evidente que está faltando alguma coisa? A Ana responde: isso significa que quando tentamos formar um juízo objetivo sobre determinado indivíduo, percebemos a ausência de certos impulsos do id, cujo aparecimento no ego seria de se esperar, em busca de gratificação. Ora, ela está dizendo: quando há um recalcamento bem-sucedido, não aparecem os impulsos que nós esperávamos que aparecem naquele ego, vindos do id. Aí nós deduzimos a partir disso que há um recalcamento bem-sucedido. Então o Prem pergunta: a falta de tais impulsos nos explica algo sobre o recalcamento? E Ana diz: isso nada nos explica sobre o processo, isso nada nos explica sobre os processos de recalcamento propriamente ditos. E Prem pergunta: que outra medida de defesa pode ser dada como exemplo, além do recalcamento bem-sucedido? Que outra medida a gente pode tomar como exemplo? E Ana responde: o mesmo se pode dizer, na verdade, a respeito da formação reativa bem-sucedida, que é uma das mais importantes medidas adotadas pelo ego, isso como proteção permanente contra o id. Aí Prem pergunta: quando costuma aparecer tal reação formativa? Quando é que aparece uma reação formativa? E Ana responde: tais formações aparecem quase sem se anunciarem, aparecem no ego no decorrer da evolução infantil. É na evolução infantil que começam a se formar as formações reativas. E Prem pergunta: não podemos afirmar sempre que a atenção do ego estava previamente focalizada naquela dada moção pulsional contrária que a formação reativa substitui? Vamos tentar simplificar. Eu vou repetir a leitura e vou tentar simplificar. A atenção do ego não estava previamente focalizada na moção que será substituída pela formação reativa? O que ela está perguntando? O ego não está
estava de olho naquela moção primitiva que estava vindo e, portanto, para se defender, ele conscientemente cria um substituto? É isso que ele está perguntando. Se o ego cria esse substituto, essa máscara, né, da formação reativa, ele não cria essa máscara justamente porque estava de olho na moção contrária a ela? A máscara não é um comportamento contrário? A Iana responde o seguinte: não podemos afirmar sempre que a atenção do ego estava previamente focalizada naquela dada moção opcional. Ela está dizendo, não é sempre que a gente pode afirmar isso. E Prem continua perguntando, o ego nada sabe sobre a rejeição do impulso ou sobre o conflito geral que resultou na implantação de uma nova característica? O que é que Prem está insistindo? Não há nenhum momento em que o ego que está agindo esteja consciente desse mecanismo todo de recalcamento, das moções pulsionais e até do trabalho do cérebro. Eu estou insistindo justamente nisso. Em que medida somos conscientes de tudo que está acontecendo? E Ana responde, regra geral, o ego nada sabe sobre a rejeição do impulso ou sobre o conflito geral que resulta na implicação de uma nova característica. E Prem insiste, a formação reativa não é um desenvolvimento espontâneo do ego? O Prem aqui já está apelando, né? Não sei como é que Ana não ficou chateada com o Prem, insistindo tanto assim. Eu estou dizendo a vocês, é preciso dialogar com os textos. Transforme os textos em algo vivo, dialoguem com eles. Ok? Insistam até extrair a última resposta que você precisa. Então, Prem perguntou, a formação reativa não é um desenvolvimento espontâneo do ego? Prem é insistente, não é? E Ana responde, os observadores analíticos poderiam facilmente tomá-lo como um desenvolvimento espontâneo do ego, se não fossem as indicações definidas de exagero obsessivo surgirem, que essa nova característica é da natureza de uma reação e oculta um conflito de longa duração. Vou repetir. Os observadores analíticos poderiam facilmente tomá-lo como um desenvolvimento espontâneo do ego, mas eles só poderiam tomar se não fossem as indicações definidas de exagero obsessivo surgirem, que essa nova característica é da natureza de uma reação e oculta um conflito de longa duração. Então, esse exagero obsessivo mostra que há um processo inconsciente e que essa formação não é consciente do modo que o Prem estava insistindo em saber se era. Mas Prem continua perguntando, quase perguntando assim, então para que serve a observação analítica? O que a observação analítica da formação reativa nos revela sobre seu processo de evolução? Como é que uma observação analítica pode revelar a evolução do processo de formação reativa? E Ana responde, também nesse caso, a observação de determinado modo de defesa nada revela sobre o processo por meio do qual ela evolui. A gente precisa cavar mais fundo, né? Quer dizer, não é feito de qualquer jeito. Basta você dizer essa pessoa é de Ares, ou essa pessoa é de Câncer. Então, nós já temos o mapeamento correto. Não é isso. Tem que cavar muito profundamente esse poço, observar muito profundamente as formações dos processos secundários no ego, de observar as imagens no ego, para que a gente tenha o mínimo de resposta a partir dessa observação analítica. O Prem perguntou, o que a observação analítica da formação reativa, no caso desse mecanismo, nos revela sobre o seu processo de evolução? E ela responde, também nesse caso, o caso da formação reativa, a observação de determinado modo de defesa nada revela sobre o processo por meio do qual ela evolui. E Prem insiste, como foram adquiridas as informações importantes sobre a evolução da formação reativa? E Ana responde, notamos que todas as informações importantes que possuímos foram adquiridas mediante o estudo de incursões do lado oposto, ou seja, do id no ego. Ela está insistindo em dizer, nós só podemos estudar essas formações
essa formação reativa quando há invasão de pulsões vindas do id para o ego, tá certo? Produz um processo secundário, produz conflito, e a partir desse conflito é que a gente estuda essa inter-relação. O Prem não gostou muito da resposta e perguntou assim: você poderia exemplificar? E a Ana respondeu: a obscuridade de um recalcamento bem-sucedido, ela voltou para o recalcamento bem-sucedido. A obscuridade de um recalcamento bem-sucedido só é igualada pela transparência do processo repressivo quando o movimento é invertido, isto é, quando o material recalcado retorna, como se pode observar na neurose. Ela está dizendo, na neurose, o material recalcado acaba retornando. E é quando ele retorna que a gente pode tomar conhecimento e estudá-lo, né? Então, novamente, ela está insistindo. Nós só podemos observar a formação de processos de defesa, de mecanismo de defesa no ego, quando há um conflito no ego e é observado esse conflito. A pergunta que o Prem fez foi: quando o material recalcado vence a formação reativa, o que podemos observar? Olha essa pergunta agora. Quando na formação reativa a máscara cai e o conflito se instala, quando o material recalcado vence a formação reativa, o que podemos observar? Quando a máscara cai, né, na formação reativa. Ana responde: nesse caso, podemos apurar todos os estágios do conflito entre a moção pulsional e a defesa do ego, tá bom? Então, Prem pergunta então, quando podemos estudar melhor a formação reativa? A formação reativa pode ser estudada quando tais formações estão em processo de desintegração. É quando a máscara cai, que nós podemos estudá-los. E aí você pode, digamos, diagnosticar que havia ali uma formação reativa. Que tipo de formação reativa havia? E Prem continua perguntando: quando o material recalcado retorna, como se pode observar na neurose, o que ocorre com a primitiva moção pulsional que a formação reativa escondia? Vocês entenderam a pergunta? Ou seja, quando na neurose essa formação reativa é vencida e aí volta à pulsão primitiva, o que é que ocorre com essa pulsão primitiva? Como é que ela fica, né? E Ana responde: nesse caso, a incursão do id assume a forma de um reforço do investimento libidinal da primitiva moção pulsional que a formação reativa escondia. O que é que ela está dizendo, Vanusa? Ela está dizendo que, nesse caso, o recalcamento reforça a força, o investimento da pulsão reprimida. Aquela pulsão reprimida toma uma força maior. Ela é reforçada. Aí Prem pergunta: o que nos mostra o reforço do investimento libidinal da primitiva moção pulsional escondida? Ana responde: isso habilita o impulso a forçar seu caminho para a consciência. E durante algum tempo, a moção pulsional e a formação reativa são visíveis, lado a lado. Aonde elas se tornam visíveis, Tassiane? No ego. O ego vai ser sempre o campo aonde nós vamos observar esses conflitos. E aí configurarmos as imagens e definirmos que tipo de mecanismo de defesa está dominante no ego. E Prem continua perguntando o seguinte: quanto tempo dura o ambiente favorável à observação analítica da desintegração da formação reativa? Quanto tempo vai durar o ambiente em que a gente pode observar a formação reativa? E Ana responde: em virtude de outra função do ego, a sua tendência para uma síntese desse estado de coisas, que é particularmente favorável à observação analítica, dura apenas alguns momentos de cada vez. Por que só dura alguns momentos de cada vez? Porque o ego tem outros mecanismos que impedem. Então, Prem continua perguntando: o que ocorre quando esse período de observação de formação reativa cessa? E Ana responde: então, surge um novo conflito entre o derivado do id e a atividade do ego. A Rita vai tentar de todo modo possível
construir um novo esconderijo. São os jogos do ego, né? Ele se defende de uma coisa, mas cria outro mecanismo para não morrer, para se manter inteiro. Vai criar uma outra formação. Caiu a primeira máscara, mas eu vou criar um outro. Sei lá, talvez no momento em que detectaram que eu sou um pervertido sexual, na verdade, ao invés daquela pessoa tão religiosa, vestida com todas as capas e todos os mantos, e aí de repente fica provado pelo meu superego, pelo avaliador, pelo juiz, não, você realmente é um pervertido. Eu talvez crie um outro mecanismo no meu ego. Qual? De repente eu sou um mestre tântrico. Não, é que essa sexualidade toda é uma sublimação tântrica. E eu, como um mestre tântrico, agora posso justificar por que eu estou usando esse processo sexual, etc, etc, etc. O ego vai procurar criar uma nova capa. Ele não vai querer simplesmente a desintegração. É um exemplo que eu estou dando para justificar essas explicações. O que ocorre quando esse período de desintegração da formação reativa cessa? A Iana responde. Então surge um novo conflito entre o derivado do id e a atividade do ego. Prem continua perguntando, que espécie de conflito surge? E Ana responde, um conflito que decide qual dos dois irá predominar e que espécie de compromisso será adotado. Aí surge um conflito que vai decidir se quem vence é o impulso primitivo ou se o ego, tá certo? Vamos ver se o ego vai conseguir enganar o terapeuta, enganar o observador analítico. Prem pergunta o seguinte, se a formação reativa predominar, que ocorre com a observação analítica? Porque nós já sabemos que se o ego entra em harmonia com o superego, os dois se identificam de tal modo que a gente não sabe quem é um e quem é o outro, né? Então, a observação aí fica prejudicada. E se o ego entrar em harmonia com o id, os dois vão fluir de forma harmoniosa. Então, eu pergunto, se a formação reativa, no caso do recalcamento é bem sucedido, né, que nós já falamos. Então, Prem pergunta, se a formação reativa predominar, o que ocorre com a observação do analista? E Ana responde, se por meio do reforço do seu investimento energético, a defesa estabelecida pelo ego for coroada de êxito, a força invasora do id é derrotada e a paz reina uma vez mais na psique. Uma situação extremamente desfavorável à nossa observação analítica. Ou seja, é preciso que nós observemos a zona de conflito pela formação de imagens no próprio ego. No caso da Rita, usava a fantasia de uma pessoa religiosa e aí a máscara cai porque a pulsão a levou a praticar um ato condenado pelo superego. Somente quando há desintegração da formação reativa é que nós podemos, enquanto analistas, percebermos as imagens que configuram tal formação reativa. O resumo do que nós estamos expondo hoje é, de fato, id, ego e superego, ao serem observados, têm um campo mais adequado para a observação das formações, dos mecanismos de defesa e, portanto, dos conflitos. Que campo é esse? Que campo de observação é esse? Onde é que podemos observar o que precisamos observar na interação dessas três instâncias? Das três instâncias, qual a instância que nos permite, enquanto analistas, observarmos as formações reativas, o recalcamento bem-sucedido ou qualquer outro mecanismo de defesa? Quem vai nos dar o diagnóstico das três instâncias? No campo da observação, ao observarmos o aparelho psíquico, a instância adequada à observação será sempre aquilo que a Tarciane acabou de responder. Será sempre o ego. Por quê? Porque é nele que se formam o quê? As imagens que configuram tanto os mecanismos de defesa, né, quanto os vários diagnósticos que podemos levantar a partir desses processos secundários, ok? Me permita só uma coisa, só uma parte. No deslocamento,
eu tenho raiva do meu chefe, mas eu espero chegar em casa e descontar no cachorrinho indefeso, tá certo? Na projeção, aquilo que eu tenho dentro de mim, eu encontro noutro. Eu projeto para outro. Na formação reativa, eu simplesmente substituo com o contrário para mim mesmo e para os outros. Né? Tassiano, veja se você concorda comigo. A síntese que podemos fazer a partir do exposto hoje leva em consideração a tripartição do aparelho psíquico, né? As 3 topografias, id, ego e superego. Mas o que estamos ressaltando hoje é que ao observarmos esse aparelho psíquico, o ego, o que nos constitui o campo adequado para uma observação, porque nele é onde se formam imagens que são adequadas para a nossa conclusão, para a nossa análise. Né? Um serial killer, às vezes, ele pode ter reação formativa desde a infância, né? Porque desde a infância, né, alguém pode começar um processo de formação reativa. Ele pode aparecer numa escola como a pessoa mais pacífica possível. Ele pode parecer uma pessoa extremamente equilibrada. E num dado momento, quando há uma desintegração dessa imagem que ele cria para apresentar a si mesmo e à sociedade, de repente pode haver a desintegração pela expressão violenta que ele pode exercer. Então, tanto aí, quanto no caso da Rita, que era uma puritana e que num dado momento sua máscara cai e desintegra a sua formação reativa quando se descobre que ela tinha uma espécie de perversão sexual, né? Mas o que Ana Freud está nos dizendo todo o tempo é que por mais que observemos o ego, somente no momento da desintegração dessa formação reativa é que podemos diagnosticá-la, é que podemos percebê-la, né? Então, essa é uma síntese. Foi assim mesmo que você compreendeu também? Legal. Um líder espiritual que tem para si mesmo a imagem de quem cumpre todos os mandamentos e que é uma pessoa absolutamente reta e também passa essa imagem para a sociedade e num dia qualquer você descobre que havia uma prática de pedofilia que ele fazia, não tomava consciência de que era uma perversão, porque recriava um mecanismo que justificasse alguma imagem boa de seu próprio ato. Não foi dito por Ana Freud que há um momento que, quando a desintegração cessa, há um momento em que o ego tenta recriar a preservação desse mesmo mecanismo, essa formação reativa. A aula de hoje também está relacionada com os processos de transformação que necessitamos. Nós não podemos transformar feridas que não vemos. Então, o objetivo da análise, da autoobservação, é justamente nos tornarmos conscientes de nossos mecanismos, os quais nós nem sequer sabemos que os temos. Então, no processo de autoconhecimento, o que buscamos é, de fato, a desarticulação desses processos que nos mantêm doentes. Isso faz parte de um projeto muito bacana, pessoal. Eu vou aproveitar este encontro de hoje para pedir a cooperação de vocês. Divulguem esse material, compartilhem esse material, comentem esse material, porque esse material vai ajudar a muita gente. Vamos convidar pessoas. O foco não é arrumarmos uma multidão, é atingirmos pessoas que, de um modo ou de outro, vão ser beneficiadas. Eu estou hoje fazendo o apelo, já que eu próprio, o Racildo, não faço uma divulgação em larga escala,